O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com as mulheres e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território do Jordão, da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, com alegria hoje celebramos esta liturgia desta quinta-feira, 19ª semana do nosso tempo comum. Hoje também a igreja celebra este dia dedicado a Santa Clara, não é? Que foi a fundadora da ala feminina, não é? Da congregação feminina dos franciscanos. Santa Clara bebeu desta fonte de São Francisco de Assis, também como ele renunciou tudo para viver esta maneira radical do Evangelho, e por isso, não é, as irmãs Clarissas, não é, o ramo feminino dos franciscanos, não é, e os padres e irmãos franciscanos ligados também a São Francisco de Assis. A ela, a intercessão pela nossa vida, pelas nossas necessidades. Santa Clara é considerada padroeira da televisão, não é? Por isso nós também hoje rezamos pedindo a intercessão de Santa Clara por este canal de evangelização que é a Rede Século XXI, que é a Associação do Senhor Jesus, que utiliza dos meios de comunicação para evangelizar também. Interessante a liturgia da palavra de hoje, desta quinta-feira. Jesus fala aos seus discípulos, não é? Assim também o Pai, meu Pai que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. E o que Deus fará conosco? Também como este rei, nesta história que Jesus conta aí no Evangelho, fez com seu empregado. E quando a gente reza este evangelho, ele é muito claro, não é? Eu digo que é um daqueles evangelhos que o padre não precisaria nem explicar nada, nem fazer a homilia, não é? Porque o próprio evangelho fala por si só.
Primeiro que há alguma situação ou dureza de coração na vida dos discípulos e apóstolos de Jesus. Por isso a pergunta de Pedro, não é? Senhor, quantas vezes devo perdoar? Não é? E Jesus respondendo a Pedro, que foi até generoso, não é? Porque se a gente olhar, uma vez eu perdoo, a gente comumente costuma dizer isso, né? Uma vez eu perdoo, duas também, pelo amor de Deus, né? É sempre a mesma coisa, não é? Seja no nosso relacionamento dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos de comunidade, com as pessoas do trabalho, não é? A gente muitas vezes tem esta limitação, a gente põe limite para perdoar. Vejam, perdão não é desculpa, não é? Não é eu desculpar o outro, mas é oferecer de fato o perdão, o mesmo que o Senhor nos dá. Dificuldade temos de perdoar, porque dificuldade temos de experimentar a misericórdia de Deus pela confissão, não é? Nós cristãos católicos procuramos a confissão muito pouco, não é? Por isso temos dificuldade de perdoar o outro, porque fazemos pouco essa experiência da misericórdia de Deus pelo sacramento da reconciliação, do perdão. E quando Jesus diz aos seus discípulos, aos apóstolos, diante da pergunta de Pedro, é de fato a necessidade de sempre perdoar, assim como Deus faz conosco. Deus sempre nos acolhe, Deus sempre nos perdoa, mediante o nosso arrependimento. Não é? A matéria, como a gente fala, para a absolvição na confissão é o arrependimento. Por isso algumas situações, não é? Eu não pude confessar, ou o padre não me deu a absolvição, por algumas situações, às vezes particulares nossas. Porque às vezes eu não me arrependo disso, ou eu estou vivendo assim, não me arrependo disso, não vou mudar. Então não há arrependimento, a matéria, como a gente chama, para a absolvição na confissão, é o arrependimento. É o desejo de viver diferente, como aquela mulher do Evangelho pega em adultério, quando os homens não a apedrejaram, porque Jesus também os convidou a fazer um exame de consciência e a perceber que também são pecadores, precisam receber e dar o perdão. E Jesus propõe um caminho diferente. A confissão, o arrependimento, o meu olhar o coração, o meu olhar o meu erro, a minha fragilidade, a minha limitação, implica no eu tentar e buscar viver um caminho diferente, e um caminho de conversão. Por isso, é errado quando a gente diz que, eu já sou convertido. Não, a gente todo dia precisa fazer essa experiência da mudança, do arrependimento, do fazer um caminho diferente, a vida ser diferente. Buscar este caminho diferente, não é? Mudar daquilo que nós vivenciamos hoje, do que tem me atrapalhado de viver a fé e a salvação do Senhor. E aí essa atitude grandiosa, não é? Através da parábola que Jesus vai contar nessa história no Evangelho. Duas situações muito idênticas, porém de algo que tem uma diferença. Idênticas na situação, mas numa particularidade de cada uma. Primeiro, os dois têm gente que deve. Mas um deve muito, quase tudo da vida, tudo que tem. Tanto que a dívida do primeiro empregado é tão grande que o patrão queria que prendesse as mulheres, levado a sua mulher e os filhos como escravo, pegasse todo o seu patrimônio, sua casa, a terra que tinha e tudo que ele possuía, tomasse como posse dele, não é? E o prendesse até que pagasse o resto, porque tudo que ele tinha em vida já não dava para pagar, diante da grandiosidade da sua dívida, era quase que impagável. Mas qual é a atitude daquele rei que, quando o seu empregado caiu aos seus pés, pediu perdão? O rei, o patrão, teve compaixão. E eu falo sempre desta palavrinha, compaixão, que é que nós precisamos ter em relação uns aos outros, é compaixão. E a compaixão é a capacidade que eu tenho de olhar, de me colocar no sofrimento do outro, de me colocar no lugar do outro,
tentar entender o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, por que aconteceu isso, não é? A compaixão é esta atitude minha de me pôr no lugar do outro. Antes de eu condenar, antes de eu falar alguma coisa, antes de eu ser o juiz e de apontar o dedo para outra pessoa, ter compaixão. O patrão teve compaixão porque o empregado pediu. E não só deu o prazo. Veja que interessante isso na primeira parte da parábola. O patrão não deu o prazo para que ele pagasse como o empregado pediu, mas o patrão perdoou-lhe a dívida, toda ela. Disse: meu filho, você não me deve mais nada. Você pediu, e eu tenho compaixão de você. Vá em paz. E imediatamente saindo dali, encontrou um outro companheiro seu, que devia, e Mateus faz questão de usar essa palavra, apenas para dizer, diante do que ele devia para o seu patrão, a dívida do seu companheiro era minúscula, pequena, apenas 100 moedas. Agarrou, sufocando-o, e dizia: paga o que me deves. E aquele companheiro fez a mesma coisa que ele fez. Se prostrou aos seus pés, diz: olha, dá-me um prazo que eu vou te pagar. Mas ele não quis saber disso, não é? Não teve a mesma compaixão. Usufruiu da compaixão do patrão, que na enormidade da sua dívida, da sua conta, foi perdoado integralmente, mas não teve a mesma atitude com o outro. Simples, não é o Evangelho? Para dizer, nós temos uma dívida impagável com Deus, pela nossa miséria, pelo nosso pecado, pela nossa humanidade, pela nossa fragilidade, mas Deus está sempre disposto a nos acolher, a nos perdoar, porque tem compaixão de nós, porque nos ama. Mas nós, às vezes, diante das pessoas que nós encontramos, convivemos, e no caminho da vida nós vamos encontrando, que nos devem pouco. Às vezes as coisas que o outro faz, não é, se resolve com uma conversa. E às vezes a gente já cria uma confusão, a gente já arma um circo diante de algumas coisas. Não olho, não venha na minha casa, se tiver na calçada eu mudo de calçada. A gente tem um coração rancoroso muitas vezes em relação às outras pessoas, grandioso. Não é? Dizia agora lá no programa, já tive experiência de situações assim dentro da minha família. Não é? Coisinha de nada. Não é? Porque uma irmã olhou feio para o filho da outra irmã e a coisa virou uma confusão, uma guerra mundial. Não vem na minha casa, não conversa comigo, não falo mais. Coisa de nada, uma coisa que poderia se resolver numa conversa. Ô, querida, senta aqui. Olha, desculpa, eu estava meio nervoso aquele dia, né? Às vezes você vai dormir brigado, não conversa com seu marido, vai dormir um virado para um lado, virado para o outro, porque o marido chegou em casa meio estressado, cansado, estafado, ou você está cansado, estressado, estafado, porque trabalhou o dia inteiro em casa, limpou a casa o dia inteiro, cozinhou, deixou tudo pronto, chegou em casa, o marido nem deu bola para o que você fez, a confusão está feita. São situações às vezes tão pequenas, como na parábola, diante da grandiosidade da experiência e do amor de Deus por nós. Peçamos esta graça hoje, amados irmãos e irmãs na fé, que a gente possa fazer essa experiência deste amor do Senhor na nossa vida. E sentindo este amor que nos perdoa, este Deus que tem compaixão de nós, que tenhamos a mesma atitude com o outro, porque senão para nós teremos um destino ruim. Como o próprio Jesus disse, assim também o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Para a salvação, preste atenção, a condição também para a salvação é o perdoar, é o amar, é o ter compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.